E eu entendia que a minha formação não era adequada para lidar com destinos daqueles que viessem a me confiar o seu patrimônio, a sua liberdade e outras situações. Então, eu me senti, digamos, não competente para vir a exercer o direito pela maneira que eu fiz. Eu morava em Porto Alegre, desempenhava minha atividade empresarial em Tramandaí e estudava na PUC. Então eu saía às 6h15 da manhã de Porto Alegre, saía às 17 horas de Tramandaí e ia direto para a PUC. Chegava em casa às 11h30, meia-noite. Então, foi muito conturbado. Que atividade era essa? Construção civil. Construção civil. Na verdade, nós em 1977, até então, eu era funcionário de uma pessoa que eu tenho o maior respeito, carinho e admiração, que é o Pedro Raimundo Dias. Pedro Raimundo Dias, eu era funcionário da loja deles, que não era só loja, na verdade eles também desempenhavam atividade de instalação elétrica, estação hidráulica, os grandes empreendimentos, do Hotel Laje Pedra, depois o Continental, que não tem mais esse nome, muitas indústrias do Vale do Paranhama, eles faziam as eletrificações. Na verdade, era uma empresa, ela tinha a função, num primeiro momento, loja de material elétrico e hidráulico, mas eles eram muito competentes e muito atuantes na instalação elétrica e hidráulica. Inclusive, tiveram vários funcionários, eles eram brilhantes e competentes. E, então, até este ano, eu era funcionário da Serafim Dias e Filhos Limitada, e quando eu recebi uma proposta irrecusável de me ausentar da cidade. E eu fiz uma avaliação profunda naquele momento, principalmente em virtude da condição dos meus pais. Meu pai era um cidadão que não sabia ler nem escrever, e ele trabalhava como zelador de uma empresa chamada Sport Luvas, que fica lá no SESI, e hoje a sede é uma escola municipal, e a minha mãe também trabalhava nessa empresa. E Canela, naquele momento, era uma cidade que ela estava, digamos, estagnada. Ela estava em transição. Em transição, né? Exatamente. Ela estava em transição. E eu olhei para o horizonte e eu vi que eu teria poucas possibilidades de prosperar aqui, né? Porque a condição de funcionário que eu, na época, ocupava dentro da Serafim, eu teria que demitir o Pedro, coisa que eu não poderia fazer, né? Porque eu já tinha, dentro da condição de funcionário, atingido o nível máximo. Uhum. E eu era universitário na época. E para que eu pudesse fazer minha faculdade em São Leopoldo, eu tão somente tinha que pegar um ônibus na Praça de Canela, passar por Nova Petrópolis, ir a São Leopoldo e voltar depois. Meu Deus. Sim. Mas naquele momento tu já estudava direito? Não, administração de empresas. É uma coisa que eu não lembro. É meu pai, mas tem coisas que eu nunca te contou, né? Eu tava Segredo na Europa. da Mas tu vida. não tinha nascido. Eu tava na Europa nessa época. Não. É verdade. Eu tive o privilégio de ser companheiro de ônibus da Marta Rossi. Ali a gente já percebia que ela seria um expoente, né? A Marta era o quê? Já tinha um... Ela era estudante trabalho na Unicinos também. Mas ela não... eu não me recordo da atividade que ela exercia na época. Não sei, mas a gente era colega. Ela era uma moça diferente, né? Uhum. Como, na verdade, ela mostrou ao longo da sua carreira, né? Então, ali a gente começa a aprender. A gente começa aprendendo as 2 horas de ônibus, né? A gente sabe, né? As horas de ônibus, colegas de ônibus aqui, a gente sabe que a gente aprende bastante coisa. Se aquele ônibus falasse, né, Paulo? Pro bem e pro mal, né? Mas enfim. Então, Vamos voltar pro entrevistado, por favor. Então essa foi digamos, aí eu recebi essa proposta, né? De ir embora. Em primeiro lugar, o salário, né? Eles me ofereciam 5 vezes o que eu ganhava na época aqui, mais a moradia e mais transporte para a universidade com um dos diretores. Te davam as condições que tu precisava pra estudar, trabalhar e exatamente. Evoluir, né, na carreira. Não, e também eu fui descobrindo ao longo da minha vida, né, que eu era inquieto, né, e eu não sabia que eu era inquieto.
Mas eu estava acomodado numa situação porque era aquilo que eu tinha no momento para fazer e eu me empenhava ao máximo. E talvez até pela condição dos meus pais, e que eu sentia que meus pais tinham uma dependência em relação a mim. Não é a dependência financeira, não, é a dependência afetiva. Em 1970, houve um acidente familiar marcante que definitivamente marcou os meus pais. E Tu conhece essa história? eu perdi meu irmão. O Joãozinho, né? Meu tio, eu não conheci meu tio. Ele tava num evento com os amigos, eu acho que era um jogo de futebol, né? Sim. E um almoço, aquelas coisas que a gente faz. E ele foi nadar no rio. E ele teve uma congestão. E os amigos levaram ele até a porta da casa já sem vida, né? Então, foi ali ao meu ver, até hoje como psicólogo, né? Não que a gente não analise família, mas não é isso. Foi um divisor de águas daquele contexto familiar, porque o conceito de família ele se rompeu com a perda de uma pessoa fora da ordem cronológica, né? Quando tu perde um filho, tu tá rompendo uma ordem cronológica, isso é um evento traumático para uma família. E aí tu acaba depositando no filho que resta tudo que também estava dividido em dois. Então, aquele evento foi um evento que com certeza modificou muita coisa. E essa sensação de dependência, inclusive, deve ter aumentado, né? E daí eu entendi que eu teria que fazer tudo que tivesse ao meu alcance. E eu aceitei a proposta e fui embora. Tu tinha 13 anos, né, quando o Joãozinho faleceu? 12. 12. E ele tinha 17. Nós tínhamos 5 anos de diferença. E, na verdade, destruiu meus pais. E o pai adoeceu, veio ao óbito depois, jovem ainda, pouco mais de 50 anos. E a mãe hoje tem 94 anos, né? E ela teve muita dificuldade de lidar com isso, porque pessoas germânicas, né, muitas vezes julgam que isso é um castigo, né, pela maneira que essas coisas acontecem, né? E na verdade não é. Na verdade isso é desígnio de Deus, né? Ele tem outras missões. E talvez para que eu desempenhasse a minha missão, isso tivesse que acontecer. Mas vamos a Tramandaí agora. Peguei um ônibus aqui com o Florindo Padilha, hoje falecido, há pouco tempo, que era meu colega de trabalho na Serafim. E me levou lá e me apresentou ao Eliseu Padilha. E disse... Eliseu é o... É o ministro-chefe da Casa Civil. Da Casa Civil. Isso. E disse assim, este é o homem que tu precisa. Essas foram as palavras textuais. E o Eliseu, eu digo para vocês aqui, pelo convívio estreito que eu tive com ele, ele é um gênio. Um gênio, um trabalhador obstinado. Quantos anos tu ficou ao lado dele? Na verdade, nós até hoje ainda temos interesses comuns, né? A Nova Tramandaí continua com patrimônio, que é a Curi Padilha, né? E nós temos a energia eólica, né? Que fica depois da Nova Tramandaí, onde a área pertence à nossa família e à família dele. E, enfim, é um laço que não se... Não é aquela área de Osório lá? Não, a nossa é antes de Cidreira. Ah, tá. Fica entre o mar e a lagoa. Ah, entendi. E aí o Eliseu, ele é um homem que, se ele tiver que trabalhar 3 dias sem dormir, hoje não mais, porque ele já tem uma determinada idade, mas ele conseguia. Ele era um obstinado e uma habilidade ímpar de tirar tudo que o seu colega de atividade tem para dar. Ele tem esse dom, ele é um líder nato. Ele era administrador dessa empresa. Ele era um dos proprietários, junto com que se tornou meu sogro, o Dr. Curi. Na verdade, era Curi Padilha.
E ele, sim, ele era o gestor, propriamente dito, mas ele se dedicava muito ao direito. E ele se valeu ele conseguiu enxergar naquela época que o sucesso de uma gestão, ela está na escolha dos pares que vão trabalhar com ele. Então ele tinha o irmão dele, o João Padilha, por parte do meu sogro tem meu concunhado, e compadre Antônio Rodrigues, que ele era o diretor comercial, o João era o diretor administrativo e financeiro, e o doutor Cury e o doutor Eliseu eram os líderes maiores. Ambos advogados. Ambos advogados. Eram aqueles que se reuniam aos sábados com a equipe de trabalho e cobravam um relatório e colocavam o que gostariam que fosse feito e os resultados que eram para ser obtidos.